Fala pessoal, vou mostrar aqui mais um vídeo mostrando um pouco do manejo agroflorestal para vocês, né? Que é uma das práticas mais importantes aí dentro de um sistema agroflorestal, que é o motor que faz realmente o sistema funcionar. Então a gente até brinca, né, que o sucesso de uma agrofloresta é 10% plantio e 90% manejo. E o que é um manejo? São todas as atividades que a gente faz de cuidado pós-plantio. Então as podas das árvores, o manejo da matéria orgânica, a abertura de luz, a estratificação, né, os replantios, tudo isso faz parte do manejo. E nós estamos fazendo aqui agora uma prática com uma turma de alunos, né, durante um evento que nós temos aqui da nossa formação online, que é o Percurso Agroflorestal. Nós temos um encontro com a turma, com os alunos, um encontro prático aqui no sítio, que é o Semear, né, Semear Agrofloresta na Prática. Então estamos aqui durante o Semear, fazendo um manejo nesse SAF aqui, que a gente chama de SAF topo de morro, que é uma agrofloresta que nós temos plantado bem numa área do sítio, que é um topo de morro mesmo. Essa área era pasto degradado antes, e nós transformamos numa agrofloresta, né, com diversas espécies, bem produtiva, um sistema que já passou pelo ciclo de hortaliças, a gente já colheu muita horta aqui, grãos, tubérculos, raízes, né? Depois passou por um ciclo produtivo aqui intermediário com banana, maracujá, mamão. Colhemos muita coisa desse período intermediário do sistema e hoje essa área está com o café como uma cultura principal. Então está aqui o café no extrato baixo, extrato médio alto frutíferas, algumas espécies de poda também para produção de biomassa, matéria orgânica. E também o emergente aqui com as espécies nativas e madeira. Então tem muita coisa interessante aqui. Então é uma área bem bonita. E estamos aproveitando o semear para fazer o manejo com o pessoal com o seguinte objetivo, né? Daqui a pouco começa o período de estímulo de floração do café. Então, como a cultura principal aqui é o café, se a gente não fizer um manejo na hora certa, um manejo para entrada de luz correta para o café, essa entrada de luz ela é essencial para estimular a floração do café. Então, o café, os ramos do café têm as gemas ali, e o que faz, que a gente chama de diferenciação da gema, o que é a diferenciação da gema? É a gema do ramo se diferenciar entre uma gema vegetativa, que vai vegetar, e uma gema reprodutiva. Então, o que diferencia a gema para ser uma gema reprodutiva, que vai florir, frutificar, um dos fatores é o sol. Então, por isso que o sol é muito importante para o café nesse momento bem específico, tá? Então, nós fazemos um manejo para isso. E aproveitamos para quê? Para selecionar espécies, desadensar um pouco o sistema, fazer poda no que vai ficar. Então algumas espécies recebem uma poda mais leve, dependendo se a gente quiser só formar a copa. Algumas recebem podas mais drásticas, outras são retiradas embaixo. E toda essa biomassa verde, riquíssima em água, nutrientes, carbono, tudo isso é organizado e trazido para o solo. Então é um momento também de enriquecimento ainda mais do nosso solo, para a gente criar terra preta, terra fértil, né? Para poder as plantas que nós estamos cultivando ter saúde. Então aqui é uma área que era, como eu disse, era pasto degradado, topo de morro, improdutiva, e nós estamos agora com toda essa diversidade de espécies aqui dentro produzindo, tá? Então aproveitamos também fazer manejo nas bananas e tudo mais. Então é o seguinte, nesse vídeo aqui eu vou mostrar para vocês um pouco das atividades que nós fizemos ao longo do semear. Então eu fui gravando enquanto eu estava aqui com a turma, né? Pessoal trabalhando, eu fui passando com o celular, gravando alguns momentos, algumas cenas, explicando, mostrando o pessoal trabalhando, para vocês verem os detalhes. E no final eu explico melhor o resultado, o que nós ainda vamos fazer para terminar esse manejo aqui e o que a gente está esperando então de produção dessa área, tá certo? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, tá? Ativar as notificações para vocês sempre receberem os nossos vídeos. Então aqui no nosso canal a gente está sempre compartilhando o nosso dia a dia, o nosso conhecimento sobre produção agroflorestal. Para quem não conhece, a agrofloresta é um sistema que integra produção de alimento com diversidade, qualidade, né? Com a regeneração ambiental, com a recuperação do solo, da água, da biodiversidade. Então, é uma maneira de você produzir alimento aliada à recuperação e à conservação ambiental dos nossos recursos naturais, tá? Então, a gente está sempre compartilhando. Então, se inscrevam aí no nosso canal, curtam o vídeo também para ajudar a impulsionar ainda mais esse conteúdo, beleza? Bora pro vídeo então.
Aí, aqui o Faber tá podando, ó, um arixixá, Sterculia xixa, que é uma... Castanha do Cerrado? nossa castanha do Cerrado aqui, né? Ela foi plantada de semente aqui, tem algumas espécies aqui. Ela é emergente, então dá pra ver bem, ó, olha o principal dela subindo, ó. Sobe igual uma flecha mesmo, bem característico de emergente. Então nós vamos fazer a saia dele aqui embaixo para estimular para ele subir. Bom, aqui nós estamos fazendo uma poda da... Essa aqui é a Acácia manjo, que é uma espécie australiana, bem pioneira, né? Está sendo muito utilizada aí para plantio para madeira. Crescimento bem rápido, bom para áreas, para início do sistema. Então, como a gente já está no estágio aqui de focar no café, nas frutas, é uma planta que já cumpriu bem o papel dela. Então, a gente já está raleando bem elas, tirando bastante. E aqui nesse caso a escolha foi o seguinte, ó, precisamos abrir luz para os cafés aqui. Essa acácia vai sair, essa aqui também vai sair, porque bem no meio dela tem uma aroeira preta, aroeira do sertão, ó, que vai ocupar o lugar das duas. Vai abrir copa aí agora. Então ela vai ser a espécie que vai ser produtora de matéria orgânica nesse quadrado aqui. A gente vai estar substituindo uma pela outra. Bom, seguimos aqui no manejo. Vou dar um exemplo aqui bem interessante, está bem didático aqui, ó. Que é uma seleção de plantas que nós vamos ter que fazer para ver qual que vai ficar no extrato emergente. Então nesse pedaço aqui, vocês podem ver que ainda está bem fechado, ó. Então a gente está fazendo o quê? A gente já está podando o que é de poda para abrir, selecionando o que já passou e agora a gente vai começar a ralear as que estão mais em cima, né? De ciclo mais longo. Então aqui o que acontece? Nós temos aqui a teca, que é uma emergente, clímax, né? Madeira de lei. Afastar aqui para dar para ver aqui o tamanho da árvore, ó. Então essa é a teca. Aqui na frente tem o arixixá. Esse aqui é o arixixá. Ó, é o castanha do cerrado, né? Sterculia xixa. E aqui eu tenho, bem pertinho, né, deles, eu tenho o guapuruvu, ó. Tá vendo? Tá bem bonito aqui. Então, eu tenho três emergentes muito próximas uma da outra. O guapuruvu aqui, a teca a mais ou menos uns 4, 5 metros dele e mais uns 4 metros para cá o xixá. Então nós vamos ter que fazer uma escolha em ver quem vai ficar. Então nesse caso aqui o que acontece? O guapuruvu vai sair. Por quê? Eu tenho muitos guapuruvus na área, mas ele é uma emergente de ciclo pioneiro, né? Então ele vem primeiro, de crescimento mais rápido. Ele vem para cumprir esse papel de proteger a área, preparar o solo, preparar o sistema, para poder dar condição de virem espécies mais nobres, mais exigentes, como a teca e o arixixá, né? Então nesse caso aqui, nós vamos tirar o guapuruvu, ó. Aqui dá para ver a copa dos três, ó, desse ângulo aqui, ó. A xixá aqui, o guapuruvu lá e aqui a teca, tá vendo? Muito fechado. Então, extrato emergente, normalmente a gente tende a ocupar aí até uns 20% da área, né? Então aqui está ocupando muito mais que isso. Então vamos tirar o guapuruvu primeiro, fazer uma poda nessa teca aqui para abrir um pouco mais nela. Vamos deixar a teca e o arixixá por enquanto. E mais para frente nós ainda vamos ter que provavelmente decidir entre o xixá e a teca. Ah, Lucas, mas por que você planta então essas espécies já que você vai ter que cortar depois? Densidade e diversidade, dois princípios fundamentais, né? Essas espécies crescendo junto criam um sistema muito mais forte, resiliente, e essas que vão sair agora fizeram um trabalho magnífico para o solo, para todo o sistema, e agora vão doar todo esse material, essa biomassa acumulada, devolvendo para o solo. Esse material é riquíssimo em água, nitrogênio, potássio, fósforo, magnésio, todos os micro e macronutrientes para alimentar o solo. Então nós vamos descer mais matéria orgânica para o chão. Aqui o pessoal está fazendo poda, ó,
uma aroeira. Essa aqui é a aroeira preta. Aí, ó. Uma planta que a gente tem usado muito para poda. E ela rebrota muito bem. Produz uma quantidade de material. Pensa quanto de carbono tem nisso aqui. Então ela traz muita matéria orgânica pra gente. E ela continua engrossando, formando madeira. Olha o tronco dela aqui. Tá vendo? A gente tem usado muito com essa finalidade. Agora olha o volume de material que a gente está gerando. É muita matéria orgânica. Então isso é carbono para o solo, vai virar humus. Então em vez de você ficar fazendo aquela compostagem em casa, dando todo aquele trabalho para depois trazer aquilo para o solo, essa compostagem já acontece aqui, direto dentro do sistema. Olha aí. Vamos criar solo, terra preta. Aí, ó, deitamos ele aqui, conseguimos jogar ele num lugar que não machucou ninguém, né? Caiu entre os pés de café aqui. Então é isso, agora esse material nós vamos picar essa madeira toda, ajeitar ela em contato no solo para ela decompor aqui dentro, atrair os micro-organismos para o solo, fungo. E isso aqui que ficou, ó, esse tronco, imagina a quantidade de raiz que tem aqui para dentro, né? Então aqui para debaixo tem mais raiz em maior profundidade do que esse tronco que estava aqui para cima. Tem muita raiz que vai ficar aqui dentro. Essa raiz agora ela vai decompor também. Vai acrescentar matéria orgânica dentro do solo e criar canais, tubulações de infiltração de água no lençol freático. Não é não, Silvinho? É isso aí. Top. A galera aí, ó. Aí estamos escolhendo aqui a linha de café para distribuir essa madeira. Então os cafezinhos aqui vão ser alimentados com esse material do Guapuruvu. A gente já colocou bastante tronco de banana no pé deles, né? Que é uma matéria orgânica de decomposição mais rápida para fornecer água agora que vem o período seco. Então isso aqui segura muita água no solo, para a gente não precisar de irrigar esses cafés aqui. E junto você coloca um tronco, uma madeira, que é uma matéria orgânica de decomposição mais lenta, mais a longo prazo, que vai ficar uns 3 anos decompondo aqui. E cobre com folha. Dá um pouquinho de gás desse também. Tá em cima do café. Aí, ó, Silvinho tá direcionando aqui as madeiras pro pé do café, uns cafés que a gente replantou agora. Uma mudinha nova, dando um reforço aqui na linha. E olha a clareira que já abriu aqui, ó. Tá vendo? Então se a gente deve ver por esse ângulo, olha o sol que já vai entrar aqui, ó, pro café. Agora vamos entrar numa área que não manejou ainda, ó. A diferença. Vou virar a câmera também nesse ângulo pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Ó. Tá vendo? Ó como tá fechado. Então isso é interessante, que a gente vê, ó. Aqui deve estar entrando o quê? Uns 80% de luz.
no meio do dia não entra luz pela lateral, no meio do dia entra uns 20% ali só, no final do dia tá fechado, tá vendo? O sol tá se pondo lá, ó. Então com essa abertura de luz, a gente espera abrir uns 80%, porque tá na época de estimular a entrada de luz para floração do café. Aqui é a turma de Teixeira de Freitas, direto da Bahia. Esses dois aqui vão fazer um sistema agora em Guarapari. Isso aí. Terra boa. Lá vai ser cacau, café, né? Frutífera. Quantas mudas de cacau vocês já fizeram lá? Agora 300 já. 300? Já. Já tô pronto, daqui uns 3 meses já dá pra ir pronto. E o plano é esse ano, ainda final do ano, época da temporada de chuva, aproveitar para botar o sistema no chão. Nós vamos descer para lá, hein? Bora. Nós estamos querendo Só conquistar bora. aquelas terras ali, já é mais um motivo. Vai descer um bonde daqui. Já tem lugar para começar. Já tem lugar para começar lá. E aí, o que vocês estão aprendendo na prática? Como é que vocês estão achando? Ah, cara, isso traz uma experiência, né? Pra gente em termos bem diferente do teórico, né? O teórico a gente assiste a técnica, mesmo conhecendo a técnica, a gente cria um cenário na cabeça da gente completamente diferente da prática. Uhum. Isso prepara a gente, ajuda a gente a fazer aquele planejamento de trás para frente, né? Uhum. A gente está vendo aqui hoje no manejo como vai ser quase o clímax, né? Como vai estar e o que eu preciso fazer na implantação para não chegar a alguns pontos de erro ou deixar acumular o manejo, né? Para não pesar o dia a dia, né? Porque tem outras áreas também. Uhum. Então está sendo bem bacana. Massa demais. E realmente na teoria a gente cria uma coisa na cabeça, né? Quando a gente vê na prática é completamente diferente. E o legal é isso, a prática você vê elementos, igual por exemplo, você está fazendo uma prática aqui no meu sítio. Mas aqui você já está vendo coisas que provavelmente para você lá vai funcionar e coisas que não vai funcionar. Sim. Não é? Ideias de, pô, lá a gente pode fazer diferente para simplificar, para facilitar o manejo. Exato. Ao mesmo tempo, exemplo, essa espécie lá tem também, dá para levar, dá para implantar junto. Lá, por exemplo, a gente tem temperatura boa para a banana da terra. Uhum. Que tem uma altura maior. Uhum. Né? Então já é bacana, dá para incluir ela nesse consórcio com cacau. Massa demais. Fica muito bacana. Show de bola. Pedrão, o que você tá achando do curso aí, cara? Bom, mas é cansativo também, né? É? Deu pra cansar? Deu. Deu pra aprender muita coisa pra fazer lá no sítio seu avô? Deu. Gostou de trabalhar na sombra da agrofloresta? Demora muito tempo enraizar. Só não gostei de trabalhar lá embaixo, nós trabalhou com o sol, no sol. Lá na horta, né? É. Aqui em cima é melhor, então. Em cima é melhor. Então o negócio é plantar árvore? É. Fala pro pessoal aí, quem nunca veio no sítio das Mangueiras, tem que vir ou não? Tem que vir no sítio das Mangueiras. Aí, garoto. Ó, pessoal, nós estamos fazendo aqui uns berços na linha. Uns bercinhos para enriquecer. Plantar aqui mais... Nós estamos plantando plantas de extrato baixo. O que tá entrando aí, Bruno? Agave, fruto sabiá, íris também. Íris para extrato baixo, fruto sabiá para poda. Tem outros... Junteira. E sombreiro? Isso, é os de saco. A gente está preenchendo os espaços que estão vazios, que tem lugar que ficou meio vago aqui ainda. Aqui vai uma também. Vai. Vai usar a motosserra amanhã? Ela pegou lá. Esse aqui, ó. Aí, o pessoal tá organizando aí os troncos. São aqueles dois, né? Pode dar uma limpada naquele abacateiro, ó. Pode limpar essa marianeira aí. Então é isso, pessoal. Mais um vídeo aí para
contribuir com o aprendizado de vocês. Essa parte do manejo, né? É algo que a gente aprende a parte técnica, mas a gente aprende muito também fazendo, né? Então na prática e vivenciando. Então quando a gente tem a oportunidade de ver o manejo de outras áreas, isso acrescenta também, enriquece a nossa biblioteca, né? De possibilidades para a gente fazer na nossa área também. Então a gente passa a ver um sistema já mais avançado, entende como é feita as escolhas, o manejo, por que é feito. Isso é muito importante para a compreensão, para vocês conseguirem manejar os sistemas de vocês. Beleza? Se gostaram do vídeo, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, sugestões de outros vídeos, outros temas também. Não esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar o sininho também, para vocês não perderem os próximos vídeos. Isso ajuda muito o nosso canal a crescer. E na descrição do vídeo tem um link para o Informativo Agroflorestal, que é um dos nossos grupos no WhatsApp, onde a gente informa das nossas aulas gratuitas que a gente faz na quarta-feira. A gente envia e-books, PDFs, materiais, notícias sobre agrofloresta. A gente compartilha muita coisa lá. É gratuito para participar, é só clicar no link na descrição do vídeo e se inscrever, beleza? A gente se vê no próximo vídeo então.